você aí. Ativei. Então, eu vou gravar. Então, quer dizer que eu não tenho como desativar isso, né? Eu tentei. Tá gravando já, né? Tá. Eu não tenho como desativar esse som, né? Então vai ficar assim mesmo. Pode. Bom, depois, amanhã eu tento descobrir, né? Porque senão eu vou acabar fazendo o que eu fiz da outra vez, me tirando aqui da cena. Então, a rigor, não existe uma escola formal, mas sim um núcleo metodológico dialético, exatamente o que é a escola de Frankfurt. É um método, se a gente pode pensar, que é essa ideia de uma análise crítica, que é uma teoria crítica, e é exatamente uma ideia de método que não é um método que separa o objeto, separa um objeto, tira esse objeto do contexto, tira esse objeto do todo, separa e tenta construir uma teoria, um método para esse objeto. Não é exatamente aquilo que o Descartes fala no discurso do método. Você tem que separar e seguir as ordens das razões. Aquilo que o Descartes fala no discurso do método, que é preciso primeiro partir de uma verdade clara e distinta. O que é uma verdade clara e distinta? É uma verdade que é distinta em si mesmo, que não está relacionada a nada fora dela. Então, é algo que eu consigo segurar na mão, separado. É exatamente o contrário que vai ser pensado nesse método dialético. Inclusive, por isso que, nesse texto que a gente vai ler, o Benjamin faz uma imagem muito interessante do que é uma totalidade mediada criticamente, que é a ideia do mosaico. Né? O que é a totalidade mediada criticamente? Cada uma das tecelas, cada uma das pastilhas de um mosaico, separadas, formam um todo. Fora do todo, elas não são nada, mas o todo também não existe sem elas. Então, é essa relação. O que seria um método tradicional? Eu tiraria uma dessas pastilhas e analisaria essa pastilha separada. E é exatamente essa questão que a teoria crítica vai negar, vamos dizer assim, exatamente que essa ideia de que você não tira um objeto do seu contexto, portanto, você não parte do simples, tal como diz Descartes, mas você parte sempre do complexo. Até porque, quando você separa uma pastilha desse mosaico, essa pastilha, ela carrega o mosaico como uma espécie de... Nossa. Ela carrega esse mosaico como uma espécie de espelho. Normal, gente, já aconteceu até em reunião de departamento uma vez. E essa pastilha que carrega o todo, ela espelha o todo, então ela não está separada do todo, eu acho que ela está separada, eu acho, portanto, que eu tenho uma verdade clara e distinta na mão, mas essa verdade clara e distinta, sem que eu saiba, ela está carregada de elementos que são subentendidos, que eu estou escondendo, né, enfim, nesse movimento. Então, essa escola que a gente chama de Instituto de Pesquisas Sociais, o que a gente chama de Escola de Frankfurt, ele era um instituto independente e o Brecht vai fazer uma piadinha bem engraçada, porque ele era, na verdade, financiado pelo pai do Félix Weil, que era um capitalista, um homem que fazia fortuna com fazendas, tal. Então, é um instituto independente de crítica dialética que era financiado por um capitalista. E isso é interessante porque essa independência do instituto, ela tem a ver com ele ser financiado exatamente por um privado, por dinheiro privado. Exatamente nessa mesma lógica, vai dizer o Brecht, que é a lógica da mercadoria. Ela é livre porque é mercadoria, por isso ela é livre, né? Porque exatamente ela não está ligada a relações de poder, por exemplo, do poder instituído de uma universidade. Então, essa é muito interessante essa questão também, que vai aparecer, já dentro do método, a gente já consegue ver esse instituto como uma relação com os elementos que estão imbricados nele, né? Que é exatamente esse movimento dialético. É claro que o Brecht não tinha uma relação assim de amor completo por esses escritores, né? Enfim, mas eu li até um texto ontem que ele está falando do Adorno, que ele fala que o texto é bem gordinho, o Adorno ficou bem gordinho, umas coisas muito engraçadas. Ele fala. Bom, enfim. O Horkheimer será, então, o primeiro diretor desse centro, que é um centro com uma característica interdisciplinar, então, por isso a gente lê esses autores na filosofia um pouco de través, é recente a entrada da leitura desses autores no departamento de filosofia, quer dizer, Benjamin se lê, mas se lia muito mais no departamento de letras. Adorno, a gente está agora com as traduções, mas também sempre foi um autor que
sempre teve muito mais próximo, vamos dizer assim, humano que suíno, teve muito mais próximo da sociologia, né? E uma outra mediação muito forte, que não vai aparecer aqui nesse texto, mas que vai aparecer um pouco na ideia de melancolia, que a gente vai ver e tal, mas, aliás, vocês viram a figura que eu coloquei lá da melancolia, né? Porque a melancolia é exatamente o que move, vamos dizer assim, o ânimo o ânimo barroco, vamos dizer assim, né, a noção de melancolia, mas o Benjamin não chega nesse texto exatamente a acessar elementos da psicanálise, mas a psicanálise é um outro elemento muito forte dessa interdisciplinaridade. Então são esses autores que são interdisciplinares, trabalham, portanto, no limiar entre filosofia, sociologia, literatura, crítica de arte e psicanálise, juntando muitas vezes esse elemento. Às vezes você não sabe onde você está. Hoje, por exemplo, eu vou falar um pouquinho para vocês de história da arte, mas do ponto de vista metodológico, porque inclusive o Benjamin vai trazer para dentro das questões de filosofia esses problemas que estão aparecendo lá na história da arte. E eu vou explicar um pouco por que problemas do universo que é da história da arte são muito mais claros lá na história da arte do que na filosofia, porque a história da arte lida com objetos, né? Então, bom, esse instituto, então, que depois vai parar na França, na verdade tem gente que fala que devia chamar Escola de Nova York, não Escola de Frankfurt, porque grande parte do trabalho que eles desenvolveram foi nos Estados Unidos, inclusive com uma interface muito grande, e isso está se descobrindo, o Martin Jay, nesse livro A Imaginação Dialética, fala disso muito claramente, são as mediações que eles tiveram com o modo de fazer filosofia americano. Isso é muito interessante, porque eles vão fazer a crítica exatamente a esse modo de fazer filosofia, que é aquilo que a gente chama de filosofia analítica, ou filosofia americana, mas usando muitas ferramentas desses pesquisadores. Então, não é uma coisa separada, é uma crítica ao método, mas usando as ferramentas desse método. Por exemplo, eu estou lendo aqui, não vou achar, mas tudo bem, o livro do Adorno sobre a personalidade autoritária, que é, na verdade, uma grande pesquisa, no qual ele se vale de elementos da pesquisa empírica, pesquisa de psicologia empírica. Então, não é que está separado, né? Bom, e eles voltam, na verdade, para a Alemanha, depois de 1950. O Benjamin, vocês sabem, ele morre em 1940, né? Ele morre antes do final da guerra, tentando passar para a Espanha, tentando passar aí da França e passar para a Espanha quando a França está sendo invadida. Ele não consegue passar, ele acaba se suicidando ali mesmo, nessa passagem, e acaba não migrando como os outros, né? O Adorno vai para os Estados Unidos, enfim, ele acaba morrendo na Europa mesmo, né? Ele demora também para sair, isso depois a gente pode, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso. Né? Um texto que eu acho que é o ponto final, que já mostra muito bem essa polêmica que nasce aqui nesse texto do Benjamin, já muito consolidada, é o texto em que o Adorno discute com o Popper, que é um texto que eu acho que vocês já devem conhecer, que é um texto de 1971, que é sobre o positivismo nas ciências humanas. Então, esse texto, que é o texto do Adorno, contra o modo de pensar o método da ciência popperiano, bastante influenciado, é bastante carregado dos elementos que a gente vai ver nesse prefácio, nesse prólogo do Benjamin, que é exatamente a crítica ao modo de pensar o método como algo que é externo ao objeto, ou como Benjamin diz nesse texto, como algo que é uma propedêutica ao objeto, ou como algo que, portanto, se dá antes do objeto. Então, eu tenho um método e aí os objetos vêm por esse método. Então, é um pouco essa crítica que o Adorno faz também ao Popper, no método que o Popper chama de racionalismo crítico. Né? O racionalismo crítico, que é uma reinterpretação dos modos de pensar do positivismo do Carnap, desses autores, que o Popper refina o modo de metodológico de acesso aos objetos, é criticado pelo Adorno exatamente nesse sentido. Isso é um modo tradicional que separa os objetos do todo, sem saber que o todo foi contrabandeado nesse objeto, como uma espécie de razão que não se diz, escondida, como uma espécie, portanto, de elemento, uma espécie de elemento não consciente que contamina o resultado final. É um pouco essa ideia
que o Adorno vai trazer nesse texto. Inclusive, vocês sabem que o Adorno vai ter problemas com o movimento estudantil de 68, tá? Enfim, com os estudantes querendo fazer essa revolução, que ele entende, na verdade, o Adorno diz assim, ele entende que isso, você analisar essa manifestação dos estudantes como um fato isolado, sem pensar qual é a essência dessa manifestação, ou seja, sem fazer esse processo de remeter a parte ao todo e o todo à parte, eu perco exatamente a essência por trás, ou seja, a verdade do fato na mera factualidade. Então, é um pouco essa questão que aparece no método já em processo. Se a gente voltar, então, a um modo histórico, a gente tem, então, essa dualidade de praxis e filosofia, que fica, então, num plano da ação, a praxis está de um lado e a filosofia está do outro, que é uma característica notável desses autores, de estar trabalhando com essa praxis, trabalhando com a prática, com a política, com os objetos políticos, e por isso que eu acho que é interessante o como o Benjamin se aproxima dos historiadores da arte. Um dos historiadores da arte que eu vou citar hoje, que é o Wörthling, mas o mais importante para o Benjamin é o Hegel, Alois Hegel. Tá? Depois eu vou falar, na verdade eu vou trazer o texto dele para vocês, tá? Que não tem tradução para o português, a tradução sou eu que fiz, mais ou menos, tá? Porque o meu alemão não é uma maravilha. O Hegel, ele era um historiador de arte menor, arte aplicada, de arte decorativa antiga. E o que tem de interessante nesse pensamento? É um pensamento que tem que estar colado às coisas, e à técnica das coisas, à praxis das coisas. E como essa praxis, ou seja, o fazer desses objetos, o que a gente chama hoje de cultura material, né, está relacionado, de algum modo, à essência, à verdade desse tempo histórico. Então, o Hegel vai tentar pensar exatamente isso. Por isso que o Benjamin fica muito próximo desses autores, né? Na verdade, ele cita o Hegel duas vezes, né, o Benjamin, uma aqui no Drama Barroco Alemão, que vocês vão ler, e uma outra no texto sobre a reprodutibilidade técnica. Então, ele cita esses autores. Bom, desses autores daqui do que a gente está chamando, então, essa questão então dessa visada teórico-empírica e uma visada que seria, então, dialética e não positivista. O positivismo é entendido, então, como exatamente esse movimento em direção a um objeto único, positivado, portanto, porque ele não é relacionado a nada fora dele, portanto, ele é em si, ele não está nessa relação de negação àquilo que ele não é, portanto, ele não está relacionado com outras potencialidades que não a dele, então ele é arrancado do todo como uma espécie de positividade única, ele é arrancado desse seu processo, que é histórico, que é social, enfim, você tira, então eu vou investigar a caneta, que é bem o método do experimento científico, né? Eu vou investigar essa caneta, então eu separo essa caneta de todos os outros elementos em torno e eu vou investigar ela, exatamente para que não haja contaminação com outros elementos em torno. Se isso pode funcionar na hora que você está desenvolvendo uma vacina, isso causa muitos problemas, diz a teoria crítica, quando você se volta a objetos que são das ciências do espírito, né? Objetos que são históricos, que são artísticos, que são culturais, que são sociais. E uma das coisas que o Popper, por exemplo, vai falar claramente no texto dele é que existe um método científico. Esse método científico vale para todos os objetos. Então, não existe uma separação, existe um método. Existem, óbvio, objetos, mas toda a metodologia científica ela deve seguir o mesmo procedimento. Isso é talvez muito forte hoje em dia, né, na nossa sociedade, e fazendo a crítica aqui aos nossos modos de fazer ciência, quando vocês pegam, por exemplo, os formulários de pesquisa ou a avaliação da pesquisa. As avaliações de pesquisa, elas são baseadas e formuladas a partir das ciências duras. Elas mandam nas outras ciências. Inclusive, eu acho muito engraçado isso. As outras ciências, a literatura, por exemplo, que não é ciência, a filosofia, que talvez não seja ciência também, elas ficam correndo atrás de metodologias para se transformar em ciência, como se a gente tivesse uma espécie de déficit de cientificidade e a gente precisa emprestar o nosso modo de fazer ciência a outras ciências. Por exemplo, emprestar modelos de laboratório para a filosofia.
muito embora, como eu falei para vocês, o próprio Adorno tenha se valido de análise de laboratório, análise da psicologia empírica, que usa questionário, que tabula questionário, que é muito mais próximo a uma metodologia científica. Bom, essa visada, então, ela tem que ser dialética nesse sentido, porque você passa a manifestar as contradições que podem revelar a verdadeira totalidade crítica num fato. Então, num fato, na verdade, ele remete a um todo, e esse todo também não está predado, tá? Não é um todo que existe fora do fato, na verdade, é um pouco, novamente, aquele exemplo do Benjamin, da tecela, da pastilha, de um grande mosaico, né? Você olhando só a pastilha, você não vai ver o todo, mas olhando o todo, você também não vai ver a pastilha. Então, você tem que fazer uma relação dialética entre esses dois movimentos. Entre os autores que tratamos, então, aqui, Adorno, Horkheim, que eu falei, o texto central que a gente vai tratar aqui é o Benjamin. Eu acho que o Benjamin é um autor central para essa teoria. Inclusive, o Benjamin morre nos anos 40, o Adorno morre em 69, então é uma diferença. O Adorno já é mais novo que o Benjamin, acho que 12 anos, e ele morre muito depois, então, claro, ele tem uma outra dimensão. Ele tem toda uma crítica ao Benjamin quando o Benjamin está vivo, tem um embate muito grande, e a gente já fez um curso sobre isso, quem já fez o curso já sabe, né? Tem as cartas que eles trocam, e o Adorno critica muito os textos do Benjamin, principalmente a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, que é um texto que ele faz bastante senões. O texto sobre o Baudelaire também é um texto muito criticado pelo Adorno, tal, assim, criticado assim, metodologicamente, então, entrando nesses elementos. Existe uma carta que o Adorno troca com Horkheim, falando que o Benjamin se perdeu, que ele não tá, ele está muito influenciado pelo Brecht, portanto, ele está muito voltado para a praxis e perdeu essa capacidade dialética. Mas o certo é que, talvez porque o Benjamin, senão rola o suíno de novo aí, hein? Cuidado. É, em homenagem ao Palmeiras, né, galera? Ai, que maldade, esquece. É, eu não posso nem ficar zoando que meu pai é palmeirense. Bom, ele foi. Bom, o Benjamin, então, ele é central nessa questão, inclusive do Adorno falar no final textos mais para frente, por exemplo, o texto do ensaio como forma, que é um texto dos anos 60, bem posterior ao que a gente está falando, ele fala que o grande autor desse método dialético foi Benjamin, mas o Benjamin já morreu, né? Então aí fica fácil falar, né? O porquinho. Então, Benjamin, ele foi, na verdade, o Benjamin foi bolsista do Instituto, né, como eu disse para vocês. O Instituto encomenda vários trabalhos para ele, um trabalho que é sobre o Fuchs, ou o colecionador, esse trabalho do Baudelaire, o trabalho da reprodutibilidade técnica, são encomendas do Instituto, que depois, se der tempo, a gente pode trazer também um pouco essas questões, se vocês quiserem. E ele estava fazendo uma grande pesquisa na França, o Benjamin, nessa época, é uma pesquisa que ele não conclui, que é o trabalho das passagens, que a gente também vai fazer algumas referências. O trabalho das passagens talvez seja o último ponto desse método que o Benjamin está construindo aqui no drama barroco, né? O trabalho das passagens, ele não ficou terminado, não sei se dá para vocês ver, é um livrão verde que está ali. Na verdade, ele coleciona vários artigos de jornal, pequenos trechos, pequenos textos do século XIX, fotografias, pequenos comentários. Então, é uma grande coleção com várias entradas: prostituição, cidade, comércio, de todos os tópicos que seriam internos a esse tempo do século XIX, que é o tempo das passagens. As passagens são as galerias de Paris, né? As passagens de Paris, do tempo das galerias, que é exatamente o modelo do tratado medieval. Ele junta um monte de documentos que, como um grande painel, como um grande mosaico, formariam essa totalidade mediada pelo factual, que daria a ver, portanto, a dialética de Paris do século XIX nesse seu movimento em relação à transformação capitalista. Então, ele faz isso no trabalho das passagens, né? Ele junta, vamos dizer assim, um monte de material que não necessariamente são construídos segundo uma mediação. Então, o texto, na verdade,
Você vai lendo e ele é meio fragmentado, óbvio que porque ele não terminou, mas também por uma questão de construção. Vocês vão ver isso, inclusive, aqui nesse texto do Drama Barroco. Ele vai costurando citações, né? E essas citações, elas funcionam como partes desse grande mosaico, né? O outro autor também que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, rapidamente, é um autor que chama Raul Vache, Maurício Rabvache, que também morreu no campo de extermínio, e ele falava um pouco dessa questão da memória coletiva, que também vai aparecer um pouco para a gente, assim, como essa memória coletiva, ela é, ao mesmo tempo, o todo e o indivíduo. O que é a memória coletiva, né? O que é a memória de um tempo? Como se constrói a história de um tempo? Eu tenho uma memória particular e existe uma memória que é geral. Como é que essa memória particular e geral se relacionam uma com a outra, né? Bom, e as questões centrais, então, que a gente vai ver nesse texto, que são do método. A teoria tradicional, ela então é aquela ligada ao modo cartesiano, modo geométrico, como vocês vão ver aí, e ao método epistemológico da clareza e da separação e da ordem das razões, da ordem geométrica, da ordem matemática, né? Você vai, passo a passo, construindo um resultado, né? Então, esse é um método que se constrói, na verdade, na modernidade, né? Que é o método que depois vai ser o método da experiência científica, né? Você tem uma hipótese e você aplica essa hipótese à natureza. Um pouco aquilo que o Bacon fala no livro dele, né, do método científico, você obriga a natureza a confessar, né? Você expõe a natureza a vexações, né? Você expõe a natureza a um inquérito. É um pouco essa ideia de uma propedêutica, né? Você tem você tem as perguntas que você quer fazer ao objeto. E nesse sentido, eles vão opor essa teoria tradicional a um método que tenta pensar dialeticamente exatamente essa relação entre essa parte e o todo. Sem perder, entretanto, a construção com o fato, porque uma das questões também que vai ser crítica, uma crítica à teoria crítica, uma crítica à teoria crítica, né, dos positivistas, é o hegelianismo, que é essa espécie de idealismo, né? Então, que você constrói, para além do fato, uma interpretação dialética e aplica também sobre o fato. Não é isso, exatamente por isso, talvez, que os historiadores da arte aparecem com tanta força, ou os objetos artísticos, porque você tem que ter esse objeto como uma espécie de elemento em torno do qual você constrói esse todo, né? E aí, novamente, essa questão do Popper e do Adorno que eu falei para vocês em 71, né? Que é exatamente essa questão. Não é um método que separa o objeto do todo e cria, na verdade, uma espécie de cegueira em relação a todo o resto, mas, ao contrário, uma relação que parte do complexo, né? O interesse interdisciplinar, como eu falei para vocês, que vai ter empréstimos, então, da psicanálise, da sociologia, da história. Aqui, no caso desse texto, esse texto do Benjamin é mais propriamente, é difícil classificar, mas ele é mais propriamente um texto sobre teoria literária. Inclusive, o Benjamin apresenta na faculdade de filosofia e na faculdade de letras. Vocês sabem que esse texto foi recusado, né? Ele não é aceito em nenhuma das duas faculdades, mas ele é um texto que tem uma mediação muito clara com a literatura. E também um dos grandes temas que vai aparecer aqui no texto já do Benjamin é a crítica, portanto, a essa construção iluminista de uma racionalidade tal que é capaz de dar conta dos seus objetos. Então, essa racionalidade que fora dos objetos, constrói as perspectivas de explicação desses objetos. Então, essa crítica, que é uma crítica, não é um abandono, não é que eles são anti-iluministas, é uma crítica à instrumentalização dessa racionalidade. Vale lembrar que o kantismo, né, o kantismo, é muito próprio, é muito apropriado pelo que a gente chama de positivismo lógico. Eles se apropriam muito de instrumentos kantianos. Então, exatamente tentar recuperar nesses instrumentos kantianos aquele que seria o elemento de emancipação e que fez com que essa razão
se instrumentalizasse, se perdesse exatamente essa dimensão, perspectiva da emancipação, que aparece muito claramente na dialética do esclarecimento, quando o Horkheimer e o Adorno vão falar do mito de Ulisses, né? O mito de Ulisses, que se amarra ao mastro para romper o ciclo do mito, quebrando exatamente a circularidade do mito, rompendo com o mito, mas ele faz isso, Ulisses, tomando conta do mito, se apossando do mito, porque ele ouve, né? Ele está amarrado ao mastro, mas ele ouve, enquanto que os outros do seu barco não ouvem. Então, um pouco essa ideia, na verdade, desse caráter de dominação que essa razão que domina o mito já carregava, e diz Adorno e Horkheimer já lá, a princípio, já lá em Ulisses. É claro que é uma imagem e tal, mas enfim, essa crítica vai aparecer muito claramente. Aqui agora, nesse texto do Benjamin, como eu falei para vocês, ele vai falar mais propriamente do barroco, né? Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês sumiram todos, vocês estão aí, né? Eu só tenho um R. Hã? Não, pode fechar, gente, é que eu fico achando que eu estou falando sozinha. É o título, tá? Vocês viram que há vários títulos, né? Várias traduções. A origem do drama barroco alemão e a origem do drama trágico alemão. Eu não gosto do drama trágico, porque trágico, a ideia do trágico é o contrário do drama barroco. Ele vai exatamente contrapor a ideia de barroco à ideia de trágico, trágico no modelo grego, trágico aristotélico. Mas eu entendo também a opção do Barreto, que é o tradutor, porque não existe essa palavra em português, né? Essa tradução aqui é de português de Portugal, né? A tradução por barroco, ela também não é boa, porque essa palavra não está no título também, né? Mas ela, assim, recupera o momento histórico do qual o Benjamin está falando, que é o barroco, né? Que é esse momento que vai incluir a reforma, o movimento da reforma e da contrarreforma, né? E ele vai falar desses dois âmbitos no livro dele, o Benjamin, do âmbito reformado e do âmbito da contrarreforma, já que a Alemanha não é exatamente unificada, então você tem vários elementos diferenciados. Né? Você tem tanto cortes que são católicas quanto cortes que são protestantes. O título em alemão a palavra em alemão é Trauerspiel, né? Trauerspiel, né? Ursprung des deutschen Trauerspiel. Trauerspiel, né? A palavra é Trauer, de trauma, né? De sonho, de trauma, né? De luto, né? Trauma. E Spiel é jogo. Naquele mesmo sentido do inglês, que play é representar e jogar, sabe? Então, Spiel é representar e jogar. Também é jogo. Então, é uma espécie de representação lutuosa, de jogo lutuoso. Então, essas duas palavras, elas funcionam juntas, né? Porque elas formam uma única palavra, Trauerspiel, elas funcionam como uma espécie de oxímoro, que também é uma coisa muito barroca, que é quando dois termos que se contradizem são unidos. Então, Trauer, luto, Spiel, jogo, então, representação. Então, você faz, ao mesmo tempo, é um jogo, é uma representação encenada, mas é lutuosa. Então, é essa palavra que aparece no título. A outra palavra que é importante, da qual a gente também vai gastar um tempo nela, é Ursprung, que é traduzido por origem, tá? É a palavra origem, e essa palavra é muito problemática, porque a noção de origem, ela remete a uma noção de arqué, né? Origem seria aquilo que tem uma base extra-histórica, a histórica. Essa é a noção de origem, né? Senão você usaria a noção de gênese, aquilo que vem de algo, né? De genealogia, por exemplo, ao modelo nietzschiano, que o Nietzsche, exatamente, se a gente pode recuperar, o Nietzsche vai dizer isso. Origem é aquilo que está em Platão, é aquilo que pula para fora da história, é aquilo que se inventa como arqué. A gênese é aquilo que busca na própria historicidade. Só que o que o Benjamin vai fazer é transformar esse termo origem em um termo totalmente histórico. Então, a gente vai ver exatamente essa questão no decorrer desse prólogo. A outra questão que eu queria falar para vocês, que sumiu de novo o caderno, meu Deus,
era sobre as mediações do Benjamin em torno desse tema. Então, por que ele está tratando de barroco? Na verdade, isso eu vou falar para vocês com quase certeza, a maior parte dos textos que ele vai tratar, do Gryphius, do Lohenstein, não são encontráveis. Talvez em inglês, porque os americanos e os ingleses, sei lá por quê, eles traduzem tudo, né? Mas, assim, eu me recuso a ler um troço em alemão que está traduzido para o inglês. Tipo, eu estou traduzindo, né, a Christine de Pizan. E eu encontro tudo dela em inglês, mas que absurdo. Como é que eu vou traduzir uma autora francesa de francês arcaico a partir do inglês? Não dá, né? E é outro planeta, né, linguístico. Mas, enfim, vocês vão ter muita dificuldade em encontrar esses textos desses autores que ele trata, porque são textos menores, tá? São textos que não são muito lidos nem na Alemanha, não são textos muito tratados, não são, na verdade, textos canônicos. O próprio Trauerspiel é considerado um drama defeituoso, é uma construção defeituosa, na verdade, da literatura. Se a gente fosse pensar na literatura brasileira, eu acho que o que está mais próximo disso são os textos do Anchieta, né, que são absolutamente didáticos, extremamente metafóricos, alegóricos, mas de uma forma quase que cômica, porque não é uma alegoria sofisticada, são aquelas alegorias para efeito da conquista da catequização dos índios, né? Então eles criam essas alegorias, né? Dão nome para os demônios, tal. Enfim, então, e fica um pouco rudimentar, né? E esses textos são considerados um pouco rudimentares, inclusive no limite não encenáveis, porque eles têm uma parte discursiva muito grande. Vocês sabem que teatro como diz o Aristóteles, é cena, né? Você não tem teatro falando. Por isso também que o Benjamin, depois, num outro texto, em 34, ele vai relacionar o herói do Trauerspiel ao Brecht, porque também é um teatro que, no limite, nega essa característica de dramaticidade da ação, né? É quase que um teatro não encenável também, do Brecht. Então ele faz um pouco esse jogo, né? Claro, mas isso deixa para lá. E então eu queria falar só um pouquinho dessa questão, de onde ele tira essa ideia do barroco. Na verdade, também está no prólogo, a gente vai ver, o barroco, ou assim chamado barroco, né? A palavra barroco é uma palavra portuguesa que significa bizarro, grotesco, ou pérola imperfeita, né? É uma palavra que na verdade, como que eu vou dizer? É um vilipêndio, é uma palavra que quer dizer que é uma coisa ruim, é barroco, é bizarro, né? Assim, nossa, que barroco, né? É uma coisa exagerada, sem forma, que escapa ao modelo clássico, que extrapola o clássico. E o barroco, ele foi, por muito tempo, assim, ele nunca chegou a ser considerado algo não canônico, né? Porque você tem o barroco italiano, Borromini, sei lá, enfim, e Bernini, enfim. Inclusive por causa da América, né? Nós temos várias influências desses arquitetos barrocos, muito embora as nossas construções elas sejam mais próximas daquilo que a gente chama de rococó, né? Porque é um barroco tardio, né? Muito tardio. Mas o barroco ele está sendo redimido nessa época por vários vetores. Um dos vetores da redenção da noção de barroco, que é aquilo que não é normativo, não é da normativa clássica, é o expressionismo. O drama expressionista, quando eu falo expressionismo, vocês lembram de alguma coisa assim? Eu acho que o que a gente mais que eu posso falar para vocês é dos filmes expressionistas, por exemplo, O Gabinete do Dr. Caligari. Não sei se alguém já assistiu. Esses filmes expressionistas, eles vão se valer, vamos dizer assim, de uma espécie de deformação, exagero, características grotescas, excessivas, é, torturadas. Tem até uma parte do texto do Benjamin que a gente rola de rir de ler, porque ele fala assim, são incestos, fogueira, incêndio, terremotos, vai juntando um monte de catástrofe uma do lado da outra, porque é um pouco como se você quisesse criar pelo excesso uma espécie de limite, assim. E o expressionismo vai também trabalhar um pouco com essas questões. Outra coisa que também é muito importante, para quem quiser pesquisar, eu acho que isso é bem interessante,
Os alemães, na verdade, não, eles, enfim, tiveram uma entrada tardia no que a gente chama de Renascimento, né, que tem como padrão o Renascimento italiano, né, que é aquele das pinturas renascentistas, e existe um pintor especificamente alemão que retoma muito nessa época, que é o Matthias Grünewald, que inclusive, isso é muito interessante, o Benjamin vai ver essa pintura, que é um Cristo morto, todo zoado, cheio de ferida, com a mão tudo zoada, assim, bem podrão. Parece tudo podre, parece um porcão, hein? É bem zoadão, assim. E ele é recuperado também um pouco nessa linhagem de que você está procurando, aí todo documento de cultura é documento de barbárie, né? Está se procurando também uma espécie de alma alemã. Isso também é um movimento que acontece aqui no Brasil, uma espécie de nacionalismo que tem várias facetas, né? Pode ser para o bem ou para o mal, né? Também vai ser para o mal. Por exemplo, o Nord, que é um pintor que vai ter algum tipo de namoro com o nazismo, ele pinta várias vezes essa imagem do Greenwald, mas é lindo, tá? Infelizmente. No Brasil, isso também vai ter muita força na figura do Aleijadinho. O Aleijadinho é descoberto também no Brasil nessa mesma época como uma espécie de proto-nacionalidade, num texto que também é de 1928, que pode ser lido em comparação com esse do Benjamin, que é do Mário de Andrade, que chama o Aleijadinho. Claro que a proporção é outra, é um texto muito menor, mas é um texto que vai fazer do Aleijadinho, ou a figura do Aleijadinho, o nosso precursor, né? O Mário de Andrade vai falar que inventou americanamente o Brasil, né? O Aleijadinho. O Brasil que nem existia. Então, o Matias Grünewald vai ser recuperado também nessa toada aqui nessa época. E do ponto de vista teórico, está aparecendo uma outra coisa também que vai ser muito importante e vai ter uma espécie de relação com a filosofia, com os métodos da filosofia, que é aquilo que eu falei para vocês dos historiadores da arte. Deixa eu ver se eu acho o Grünewald aqui para vocês. Até parece que eu vou escrever certo. Acho, Joyce, não, Matias. É... Nossa, apareceu um monte de gente estranha. Escrevi Marília. Nossa. Bom, deixa pra lá, vai. Cadê vocês? Depois eu tenho esse PowerPoint, a aula que vem a gente mostra. O Barroco também vai ser redimido por uma escola de historiadores da arte que vai ser muito fundamental para o Benjamin, para a construção dessa nova teoria. E por que eu estou falando isso? Eu acho que é interessante pensar a interdisciplinaridade nesse sentido, como, por exemplo, depois a gente pode ver também um pouco disso, que nesse texto não aparece tanto. Eles vão se apropriar, Adorno principalmente, mas Benjamin também, das tópicas do Freud, mas não numa linha da leitura como é que eu vou dizer, da psicanálise no sentido de ser uma clínica, mas no sentido de ser uma interpretação social. Então, como você se apropria, porque o Freud não está pensando numa interpretação social especificamente. E os historiadores da arte também não estão pensando exatamente em criar um método filosófico. Matias Grünewald, você consegue achar a figurinha, será? Deixa eu copiar. Então, na verdade, é muito bonito. É um altar que tem várias fases. Uma das fases é o Cristo morto, mas esse Cristo morto, você abre e fecha. Então, você abre durante a quaresma, fecha tal. E o último painel é uma coisa meio encenada. O último painel é o Cristo em ascensão, né? O Barroco, então, tinha sido redimido também em confrontação àquilo que a gente chama de clássico, as figuras classicizantes, né, as figuras neoclássicas, nesse caso, por um historiador da arte no final do século XIX, que é o Wölfflin. Consegui admitir a pessoa. É o Heinrich Wölfflin. O Wölfflin, ele tem vários textos, né? Enfim, eu vou falar de alguns aqui. Ele vai criar alguns esquemas para entender a história da arte, não a partir de elementos externos históricos, não, portanto, fazendo da história da arte uma espécie de derivação determinada
pelos elementos históricos ou econômicos. Ele vai fazer uma espécie de vida da forma, que é um pouco o que o Benjamin vai fazer também. É uma vida sem da própria som. forma. Hã? Cadê você? Tá sem som? Professora Priscila. Diga. Está horrível. Cadê o som? Meu Tá sem som? O Jesus. meu? Ah, Aqui. você entrou agora. Oi, Carlos. Ah, tá. Não, é que eu acho que ele acabou de. Porque, na verdade, vocês não sabem, mas fica entrando gente toda hora e eu fico clicando para a pessoa entrar. Assim, é muito louco isso aqui. É, você fica admitindo as pessoas. Eu acabei de admitir ele aqui. Aí, às vezes, quando a gente é admitido, a gente está com o microfone desligado. Aí tem que sair e entrar de novo. Tá? Mas acho que deu certo, né? Bom, voltando ao Wolff, então o Wolff vai criar esquemas, e é um pouco o que o Benjamin vai também fazer aqui, para pensar a vida da própria forma, não mais a forma necessariamente ligada a um elemento que é externo a ela. Ou seja, não pensar a história da arte como uma espécie de derivação da determinação histórica. Então, não é uma determinação técnica, nem uma determinação histórica só. É também. É mais do que isso, é uma vida da própria forma que dá a ver, na sua própria formalidade, esses elementos históricos. Tá? Isso, no Wolfling, ele vai escrever, então, Renascimento e Barroco, em 1888, a Arte Clássica, em 1889, e, principalmente, Conceitos Fundamentais da História da Arte, que é o livro mais importante dele, de 1915. Esses textos, né, os Conceitos Fundamentais da História da Arte, não sei se alguém aqui já leu, quem eu acho que está tratando desses textos é o André Muniz, também, do Wolfling, né? Esse texto, Conceitos Fundamentais da História da Arte, é esse. Ó, mas esse não é o Cristo Morto, porque tá aberto aqui a predela do Cristo Morto. Mas tá vendo essas portinhas aqui? Essas portinhas, elas abrem. É um altar, né? Tá, assim, é o altar de Einstein. Nunca consigo falar essa palavra. Deixa eu ver se eu acho aqui, agora que a gente ficou com vontade de ver, né? Matias Wingard. Essa figura ele vai ser assim, tipo, aqui, o Cristo morto. Isso. Isso. Copia a imagem. Se eu copiar a imagem e colar, dá certo? Acho que sim, né? Não. Deu. É esse aqui, ó. Cristo morto, aí se vocês clicarem nele, ele tem a mão tudo zoada, tá cheio de ferida, uma coisa podre. Assim. Bem barroco, assim, bem aqueles Cristos que vocês vão ver lá em Minas Gerais. Embora ele não seja exatamente daquilo que a gente chama de barroco, ele é quase de um período que a gente pode chamar de renascimento, mas enfim. Ele vai ser esse movimento, é uma figura que vai ser resgatada, vamos dizer assim, desse passado, como um exemplo de nacionalidade, inclusive. Bom, os exemplos, então, dessa transição da visão clássica para a visão barroca, que o Wolff enumera, são internos à própria forma, mas dão a ver pela forma as mudanças político-sociais desse tempo. E ele vai dizer, por exemplo, que a mudança daquilo que a gente chama de clássico, ou seja, daquilo que é o Renascimento para o Barroco, é a mudança do linear para o pictórico, então as figuras do Renascimento, elas são todas delineadas por uma linha. Quando você chega no barroco, as figuras elas são afundadas numa espécie de sombras, né? Então elas são pictóricas, elas não são desenhadas, elas não são tácteis, eu não consigo pegá-las, num certo sentido. Ele vai opor a superfície à profundidade, enquanto a obra do Renascimento, tudo está dado a ver no mesmo plano. Na obra barroca, você tem uma perspectiva que te manda para o fundo. Isso, se vocês pensarem, depois a gente vai ler o Leibniz, né? Isso é extremamente barroco, porque é como se você recriasse essa perspectiva infinitamente, né? Para o fundo. Depois ele vai opor também a multiplicidade à unidade e a clareza absoluta à relativa. Então, essa oposição, que é uma oposição formal entre o que é clássico e o que é barroco, se dá na própria forma, e não nos vínculos que essa forma tem, vamos dizer assim, com os elementos externos a ela. E aí eu vou citar aqui para vocês o Argan, o Júlio Carlo Argan, e o Maurício
que no Guia da História da Arte, que eles vão falar de todos os historiadores da arte, eles dizem o seguinte sobre o Wölfflin. Henrik Wölfflin é o criador dos esquemas mais conhecidos da pura visibilidade. É pura visibilidade, eu estou só na visão, eu não estou mais preocupado com o que essa visão refere fora dela. Em obras como Renascimento e Barroco, Arte Clássica, enfim. Por exemplo, na transição da visão clássica para o Barroco, enumera 5 esquemas de desenvolvimento, do linear ao pictórico, da superfície à profundidade, da forma fechada à aberta, da multiplicidade à unidade, da clareza absoluta à relativa. Faz-se uma revisão incisiva desses conceitos, tornando-os menos vinculativos, e a teoria de Wölfflin deu lugar a muitos mal-entendidos da parte de discípulos superficiais. Os perigos são evidentes. A história das estruturas visuais, em si abstratas, arrisca-se a vir a ser a história da arte em geral, e nasce uma arte fantasiosa, sem artistas, mas ligadas apenas a processos da visão. Esse é o limite do Wölfflin. Na verdade, o Wölfflin mesmo não faz isso, mas o puro visibilismo acaba virando uma espécie de abstração. Por que eu quis trazer isso? É exatamente a crítica que se faz ao hegelianismo. Se você deixa de estar colado ao objeto, evidentemente você cria esquemas abstratos. O que o Wölfflin não faz, mas os seus seguidores vão fazer. E o Benjamin também eu acho que não faz, mas os seguidores dele talvez façam. E um outro autor que é muito importante nessa questão também, que é um seguidor de Wölfflin, nessa noção de pura visibilidade, porque também vai pensar a forma como sendo um desenvolvimento em si, é o Hegel, o Alois Hegel, que a gente vai falar mais para frente, que vai escrever um livro que o Benjamin vai citar, A Arte Tardo-Romana. A Arte Tardo-Romana, que na verdade é o final da arte do final do Império Romano, já quase como arte medieval, que é, na verdade, também uma negação da arte clássica grega. Então, na verdade, é uma espécie, não é o barroco, mas é uma espécie de proto-barroco, que o Benjamin vai retomar também, no caso, aqui nesse texto que a gente vai ver. Então, nesse sentido, e essas questões vão reaparecer no texto do Benjamin, alguns problemas que a gente nota em relação a esses métodos, né? Enfim, o perigo da hipostasiação de um idealismo de formas, então existe alguma coisa que eu chamo de barroco, separado de todos os elementos que são práticos, ao contrário do que seria uma dedução, uma indução positivista, né, de pegar várias obras e tirar uma linha média, eu crio, na verdade, uma dedução idealista. Nenhuma coisa nem outra. Vocês vão ver que depois o Benjamin vai criticar exatamente essas duas questões. Nem indução positivista, nem uma mera dedução idealista abstrata, mas uma espécie de equação entre esses dois modos de concepção. Como é que você faz isso? Colado ao fenômeno, colado às obras, colado às coisas mesmas, né? Enfim, então é um pouco essa questão que a gente vai ver agora no texto do Benjamin. Vocês têm alguma questão dessa parte? Na verdade, eu quis fazer mais uma apresentação geral do porquê do livro, do que o livro trata, né? Que é exatamente desses autores de teatro barroco. O Benjamin cita vários artistas também, enfim, a gente vai ver aqui mesmo na introdução, no prefácio. E como ele vai, antes de começar esse livro, alguém está no dentista aí. Carlos, você está falando? Eu acho que está dando eco. Ah, é? É. Ah, tá. É. Consegue falar agora? Bom, eu vou entrar no texto, aí qualquer coisa a gente vai parando, tá? Assim, no texto. Então, eu quis, na verdade, colocar essas questões, porque é um pouco o pano de fundo da construção do texto do Benjamin, e elas vão aparecer várias dessas questões, barroco e expressionismo, Hegel, tudo isso vai aparecer no texto que a gente vai ler. Só que a nossa questão não é exatamente uma questão de história da arte, eu queria só pegar esses elementos da história da arte para contextualizar também o que o Benjamin está falando do ponto de vista do método. E por que a história da arte? Por que os fenômenos artísticos? Porque desde o romantismo, isso vocês vão ler, por exemplo, no Schlegel, no Schelling, a obra de arte é o universal no particular, né? Então, ao contrário da filosofia, que é o particular no universal, a filosofia parte de um discurso do universal, a obra de arte parte de um discurso particular. Ela é ela é a obra, ela é esta obra.
E é esta obra, a partir desta obra, que eu faço uma relação com o universal. Então, a obra de arte põe essa questão muito claramente, desde o romantismo, e vale lembrar que o Benjamin começa a carreira dele com um doutorado que é sobre a crítica de arte no romantismo alemão. Então, ele parte muito dessas questões que são do romantismo, que são problemas do romantismo. A exposição artística, e o romantismo já está falando de exposição, a exposição artística e a exposição filosófica, elas se espelham. Enquanto a exposição, isso é o Schelling que diz, enquanto a exposição artística ela é o particular e consegue dar a ver o universal pela sua particularidade, a filosofia é o contrário. Mas existe esse espelhamento, inclusive uma espécie de troca de lugar, porque em algum sentido a obra de arte ela acaba sendo superior à própria filosofia como modo de exposição daquilo que nem a própria filosofia é capaz de dar a ver, porque ela consegue fazer com que esse particular seja imantado pelas ideias universais. Então também é um pouco isso que está ressoando aqui no fundo desse texto do Benjamin, tá? Professor, entrando um pouco no texto, qual a ideia de representação que o Benjamin usa no texto? Porque logo no início ele começa com esse conceito, mas assim ele não dá exatamente um conceito claro. Qual a ideia de representação que ele está usando? A platônica, kantiana? Eu fiquei meio confuso com essa ideia que ele usa. Exatamente porque esse é um problema de tradução. A gente vai começar falando disso, né? Esse, assim, é um problema de tradução que os dois livros repetem, tá? E é exatamente bem interessante você ter notado, tá? Porque a palavra representação aqui é exposição, a melhor tradução. Tá? Mas a gente entra já nessa questão. Só queria começar, então, eu vou ler desse aqui, porque eu acho que é o que vocês estão mais com ele, né? Acho que está todo mundo com esse, mas eu vou também me remeter a esse aqui, tá? De vez em quando. Então, ele começa com uma citação do Goethe. Essa citação do Goethe é muito interessante, põe exatamente aquela questão que eu falei para vocês do romantismo. Ele fala exatamente essa questão aqui nessa citação, né? Dado que nem no conhecimento, nem na reflexão nos é possível chegar à totalidade, porque àquele falta dimensão interior e a este é exterior, temos necessariamente de pensar a ciência como arte. Então, o conhecimento, ele não é capaz de se apropriar completamente do seu objeto, nem a reflexão. Portanto, eu preciso pensar nesse modo de exposição sempre como uma espécie de equilíbrio, como arte. E aí ele continua. Se esperarmos encontrar nela alguma espécie de totalidade. Essa totalidade não deve ser procurada no universal, no excessivo. Pelo contrário, do mesmo modo que a arte se manifesta sempre como um todo em cada obra de arte particular, assim também a ciência deveria poder ser demonstrada em cada um dos objetos de que se ocupa. Então, essa citação do Goethe, ela diz tudo. Do mesmo modo que a arte é sempre universal a partir do infinitamente fenomênico, do infinitamente particular, a ciência também devia agir assim. Porque a ciência também não se apodera do conhecimento totalmente, nem da reflexão. Ela precisa equilibrar esses dois elementos e se ela pudesse fazer como a obra de arte, de ser a cada momento toda dedicada a cada um dos seus objetos, como uma particularidade infinita, ela talvez ganhasse nesse modo de exposição, que é exatamente o que o Benjamin vai falar aqui da filosofia. A filosofia deveria, tal como a história da arte, fixar-se na particularidade infinitamente particular, fenomênica, para daí ir ao universal, e não o contrário. Mas, Tal prof, como a ciência, diga. licença. Mas a ciência não seria justamente um conhecimento demasiadamente específico, ou seja, particular? Então, nesse sentido não, porque a ciência ela é a abstração do método. Ela, na verdade, o que o Benjamin vai tratar aqui, e a questão um pouco do Goethe, é que a ciência separa os seus objetos para avaliar, só que ela avalia os objetos a partir de um método que torna esse objeto uma abstração. Não, então, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, esse separar não é justamente especificar, tornar particular, só que eu entendi agora o que você quis dizer, que seria uma Esse objeto, abstração. e eu tenho só um método. Esse Sim. método serve para analisar a sociedade e o coronavírus, sei lá, eu inventei. Uhum. E como eu aplico, tanto faz ser coronavírus, e isso eu acho bem interessante, assim, inclusive parênteses total. Eu tinha pensado em fazer um itinerário formativo para o ensino médio, que seria sobre a ciência, o que é ciência, porque a gente tem essa noção da ciência,
que é uma noção que vem do método, de que a ciência, ela, de algum modo, ela se cola ao fato e ao empírico, e ela abandona esse universo imagético que seria da arte e tal, quando, na verdade, talvez seja o contrário. E a gente tem, a ciência, ela é um método, na verdade. A ciência é uma grande abstração. E a gente está vendo isso acontecer agora nessa questão das vacinas. O que é uma vacina ser eficiente ou não? É ela passar, no final, ela ser submetida a um procedimento, né? E esse procedimento é padrão. Então, não é que o Benjamin critica que a ciência funcione assim. Ele critica que esse padrão seja ampliado para todos os objetos, inclusive para os objetos da filosofia. A gente tem que pensar, por exemplo, que esse método da ciência, ele é uma construção. E ele, portanto, também, de algum modo, produz parcialidades. Enfim, ele não te dá o total, né? Então, um pouco essa questão que o Benjamin está tentando lidar aqui, porque é como se, a partir de um método, que é uma propedêutica aos objetos, eu agarrasse a verdade, eu fizesse a verdade, espremesse a verdade desse objeto. E não é assim. Primeiro, eu não espremo a verdade, porque ela voa, ela não está ali. O que eu tenho ali é uma abstração, quando muito um conceito, né? Quando muito o que o Pedro falou, uma representação no sentido kantiano, que é vazia de fenômeno, né? Porque exatamente o que acontece em Kant, né? Enfim, que é a crítica tradicional, que, como disse o Han, falou assim uma vez para mim, isso aí todo mundo fala, é que não entendeu, mas enfim, mas se você pegar, não, mas assim, grosso modo, né? Como Kant foi lido, né? Depois da representação a partir da estética transcendental, a partir do tempo e do espaço, que já é representação, essa representação é subsumida sob conceito. Quando essa representação é conceituada, ou seja, quando ela é agarrada pelo conhecimento, o objeto mesmo já desapareceu. Ele já é uma mera abstração, ele é representação da representação, né, nesse sentido, que é a filosofia da representação. Exatamente por isso que aí a gente já entra no texto fazendo uma crítica, que a tradução é problemática, e eu acho que o Pedro notou muito bem, porque ele diz aqui, ele começa, né? É próprio da literatura filosófica o ter de confortar-se a cada passo com a questão da representação. Não é representação a palavra eu vou ler exatamente a frase, é der Frage, a questão, des Darstellung. Darstellung é uma palavra que a gente traduz por representação, embora exista a palavra Vorstellung, que é representação, e a palavra representação, que vem do latim. Eles têm essas três palavras. Darstellung é representação, mais ou menos como se a gente traduzisse por representação teatral. É que eles têm duas palavras, né? Enfim, Darstellung é representação nesse sentido. É exposição, inclusive Darstellung, exposição de arte, por exemplo, é uma exposição. Então, a Darstellung é diferente da Vorstellung, que é representação no sentido kantiano, no sentido platônico, que é a representação abstrata de um objeto. A Darstellung, a exposição, é a forma do texto que faz vir o objeto. Então, o grande problema da filosofia não é a representação no sentido abstrato, mas sim a forma do próprio texto. E é isso que ele vai discutir aqui. Qual é a forma do texto, né? A forma do modo de exposição, portanto, do modo de fazer o objeto vir a termo, vir à verdade, que a filosofia emprega. E a grande questão da filosofia para o Benjamin é exatamente essa. Como fazer a verdade aparecer, porque você nunca se aposta da verdade, como ele vai falar depois no texto, né? A verdade é como uma espécie de eros, né? Ela voa, né? Enfim. Então, mais ou menos, eles têm uma certa crítica. Esqueci de mandar para vocês o desenho do... Não, eu vou estar enviando agora a imagem do bicho podre. Na verdade, eles estão bem próximos à fenomenologia, né, que é essa ideia da coisa mesmo, né, de voltar a essas coisas mesmo. Mas, por exemplo, você tem uma relação bastante forte com as meditações metafísicas, né, que é essa sese, né, enfim. Então, pelo menos o Benjamin, ele tem alguns textos sobre, mas o Adorno tem um texto
específico na metacrítica da teoria do conhecimento, em que ele critica essa perspectiva da fenomenologia. Mas isso é uma questão que é bem interessante. Eu tive até uma aluna que estudou isso. É engraçado como as questões do Benjamin, as questões do Heidegger, as questões da fenomenologia são muito próximas. E como, às vezes, ou um não tratou do outro, ou um criticou o outro. Mas, por exemplo, a questão da técnica, tal como ela aparece em Heidegger, e ele fala também dessa questão da exposição, né? Não é à toa que ele vai voltar-se à forma de exposição poética, o Heidegger, né? Enfim, aquilo que a ciência expulsou para fora, né? Mas eles têm pontos de vista críticos entre si, né? Na época, pelo menos, né? Agora, eu acho que as pessoas estão fazendo mais esses curtos-circuitos, tentando entender mais a relação desses autores. Porque se vocês pegarem realmente os textos do Adorno, tanto sobre a fenomenologia como sobre Heidegger, não sobra nada, né? Ele detona, arregaça. Heidegger é o jargão da autenticidade, né? Então, essas coisas que põe muito uma coisa distante da outra. Mas as perguntas são muito próximas, né? A pergunta do Russell da fenomenologia é um pouco essa, né? Como é que a gente faz a partir desse retorno aos objetos, a experiência no sentido cheio, como é que a gente faz novamente esse movimento da filosofia retornar, né? Abandonar, vamos dizer assim, essa perspectiva da representação abstrata. Bom, voltando aqui, né, na sua forma acabada, essa literatura apresentar-se-á como doutrina, mas o simples pensamento não tem o poder de lhe conferir o caráter acabado, a Gestalt, né, não tem de conferir a sua figura. A doutrina filosófica assenta na condição histórica e por isso não pode ser invocada more geométrico. Esse more geométrico a filosofia ela não pode ser resumida, portanto, ao modo geométrico, more geométrico, que é aquele modo de exposição, more geométrico, óbvio que ele está remetendo a questão ao Spinoza e ao Descartes, né, no sentido dessa exposição, que empresta elementos da matemática, como propedêutica, para expor a verdade do objeto. Então, ele diz assim, é óbvio que eu não posso resumir todos os modos e todas as questões da exposição filosófica, que é a grande questão da filosofia, ou seja, qual que é a grande questão da filosofia? Como a filosofia é capaz de acessar, pela linguagem, seus objetos. Como que a linguagem é capaz de fazer jus, né? Que ele fala que não é desvendar a verdade, mas fazer jus ao segredo dessa verdade. Conseguir fazer com que esses objetos se exponham a partir do texto. Como é que a filosofia é capaz de dar conta disso? E ele vai falar aqui que é exatamente o grande problema da filosofia, ele fala problema da representação, que é Darstellungsproblems, o problema da exposição, o problema de como esse texto pode dar conta ou não desses objetos. E aí ele vai falar em seguida, né, que é evidente que a filosofia que faz isso, ela pode ficar com o resultado, com o conceito, né, o conceito da doutrina, ela pode ficar com a representação na mão, a representação no sentido kantiano, mas ela deixa escapar exatamente o elemento da verdade. Então, você quer ficar com o conceito ou com a verdade? A verdade, ela escapa exatamente desse objeto. E aí ele diz aqui, né, do mesmo modo que a matemática mostra claramente que a eliminação total do Darstellung problema, do problema da exposição, reivindicado por toda a didática rigorosamente objetiva, é o traço distintivo do conhecimento autêntico, assim também é igualmente decisiva a sua renúncia à esfera da verdade. Então, se essa é a única forma de um conhecimento que se diz conhecimento autêntico, esse conhecimento está do outro lado da verdade. Aliás, nisso ele repete um comentário, um tema que está lá na Fenomenologia do Espírito, né? Não sei se vocês se lembram, que o Hegel diz exatamente isso, o que a filosofia moderna fez. De um lado está um conhecimento, e esse conhecimento vem a ser pelo método, só que do outro lado está a verdade. E é como se esse conhecimento, para ser conhecimento autêntico, tivesse que cada vez mais renunciar
à verdade. Você renuncia a qualquer acesso à verdade, a qualquer aproximação da verdade, para que esse conhecimento seja claro, distinto e rigoroso. Então, o rigor se põe de um lado, enquanto a verdade escapa. E se quer acessar a verdade, se quer dar a ver a verdade, é uma meta dessa filosofia, que é como aquela ideia de que o medo da verdade, o medo do erro, também frase também hegeliana, ao fim e ao cabo é o medo da verdade, né? Então você deixa a verdade escapar lá onde ela aparece no objeto intencional das línguas naturais. Ela se dá a ver em um outro espaço que não é o espaço geométrico, matematizado. Claro que ele está falando aqui desse elemento metodológico cartesiano, né? Do elemento metodológico de Descartes e de Spinoza, geométrico, que é o elemento também guardadas as proporções da ciência moderna, né? E aí ele vai continuar aqui nesse texto, falando então que essa questão da renúncia a se preocupar com o modo de exposição é um pouco que a gente vê hoje em dia, né? A gente escreve paper, o paper tem introdução, não sei o que lá, conclusão, resultados. Então, você renuncia a um modo de exposição por uma grade pronta, como se essa grade, aplicada a qualquer coisa, fizesse qualquer coisa virar conhecimento. É um pouco a ideia assim de que você enfia qualquer coisa no método e do outro lado sai salsicha, né? Você enfia o sofá e sai salsicha. Esse método ele transforma todos os objetos em ciência, ao preço exatamente da verdade, né? Ao preço exatamente de fazer uma pergunta a esse objeto, que seria a pergunta pela verdade, que talvez seja inacessível ao conhecimento, e esse conhecimento que renuncia, porque já que é inacessível, à própria verdade, ela escapa. Imagem do Pink Floyd, esse aqui, da figura aqui. E aí, então, ele vai fazer essa questão assim, enquanto a filosofia for determinada por um tal conceito, ela corre o perigo de acomodar-se a um sincretismo que tenta capturar a verdade numa teia de aranha estendida entre várias formas de conhecimento, como se ela, a verdade, voasse de fora para cair aí. Então, como se a da salsicha é meio isso, é verdade, né? Vem aí, deu alto total, né? É bem por aí, né? Você vai colocando tudo. E o objeto mesmo, você enfiar sofá, carro, caminhão, sai salsicha. Tudo que sai do outro lado é conhecimento, ao preço de você perder a especificidade e a verdade exatamente dos seus objetos. E aqui ele está falando uma coisa bem interessante. Essa rede de conhecimentos, principalmente oitocentistas, né? Ele está falando do conhecimento do século XIX, que cria uma rede, uma espécie de grade teórica, grade conceitual, grade metodológica, que quer agarrar a verdade como se ela estivesse fora. Então, eu quero jogar essa rede em cima da verdade, como se a verdade não voasse de dentro para fora, como se ela não fosse produzida, num certo sentido, pela própria exposição. A exposição, e isso a gente vê claramente na ciência contemporânea, ela é cada vez mais inútil. Você quer simplesmente uma transparência absoluta entre o resultado e o modo de exposição do resultado. Então, aquilo que eles vão falar para vocês no PIBID, não, é melhor pôr tabela. Fala, não, mas eu não estudo tabela. A tabela é uma abstração de algo que se dá a ver em uma complexidade muito maior e num outro modo de exposição. Então, uma tabela não dá conta do modo de exposição daquilo que a gente quer trabalhar, na verdade. Né? Então, ele vai falar que você resume, portanto, esse sistema oitocentista ao conceito de doutrina e de ensaio. E essa ideia, então, se a filosofia quiser conservar a lei de sua forma, não como propedêutica mediadora do conhecimento, mas como apresentação da verdade, se você quer ser só uma grade mediadora do conhecimento, ok. Agora, se você quer realmente ser doutrina, se você quer realmente um acesso à verdade, é preciso novamente, então, ir àquilo que importa, ou seja, ir novamente ao problema da exposição, o problema do texto, o problema do como você faz vir a ser a verdade pelo texto e pelos seus objetos de reflexão, não pelo método propedêutico externo a esse objeto. E aí ele continua, né? Não é uma antecipação
num sistema. Você não se antecipa. Eu tenho um método e o objeto que eu colocar aqui vai ser exposto. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, não é separando esse objeto da complexidade do todo e aplicando a esse objeto uma espécie de metodologia, como a gente faz com vacina, por exemplo, sei lá, que eu vou ter a verdade. Eu vou ter o conhecimento, mas a verdade escapou. E essa renúncia à verdade, que é aquilo que o Hegel já aponta na filosofia moderna, é uma perda exatamente do que faz a filosofia ciência rigorosa, se vocês quiserem voltar à fenomenologia. A filosofia perde sentido, porque você tem outras ciências que formam essa grade sincrética capaz de capturar o conhecimento. Você tem várias outras ciências, outros modos metodológicos. A filosofia mesmo, ela perde a sua essência, que é exatamente a busca pela verdade. E aí ele vai, nesse caminho, falar que o outro lado do que a gente pode entender desse método moro-geométrico, exatamente o que esse método deixou para trás, é o tratado medieval. E aí, quando ele fala do tratado medieval, eu queria retomar um pouquinho o que é o tratado medieval. Né? Acho que vocês já leram alguma coisa da Suma Teológica. A Suma Teológica é uma coleção de vários temas. Né? Ela é a Suma, né? É uma suma teológica de temas. Por exemplo, eu estou lendo uma parte lá, porque eu estou traduzindo a Cristina de Pizan, e depois eu falo também dela um pouquinho, se vocês quiserem, por exemplo, da Suma Teológica, que fala sobre a sedição, que é a rebeldia, né, rebelião. E aí o que ele faz? Ele pega, como isso aparece em Aristóteles diz isso, a guerra justa existe, a rixa justa existe, a sedição, Agostinho fala de tal forma, portanto, tal coisa. Ou seja, o que ele faz? Ele faz um grande mosaico de temas a partir da autoridade, da autóctone, né, da autoridade de Aristóteles, de Agostinho. Então, ele faz uma coxa de retalhos, de citações, para que a gente compreenda e reflita sobre esse objeto que é a sedição. Então, ele se vale exatamente daquilo que o Descartes põe para fora logo de princípio. O que o Descartes põe para fora de princípio na introdução ao discurso do método? Eu adoro Descartes, tá? Não estou fazendo nenhuma crítica, não. Mas o que ele põe de lado? Ele põe de lado exatamente aquilo que ele aprendeu na escola. Ele diz, eu aprendi, aquilo é autoridade, discurso de autoridade. Inclusive, Descartes diz, né, na introdução ao discurso do método, eu sabia falar grego, eu sabia falar latim, mas eu não sabia fazer perguntas para o meu tempo, né? Colocar objetos em relação à sua forma e a outro objeto seria precisar pensar nas relações dessa rede formada pelos conhecimentos. Essas relações, pensando na ideia de organismo, é algo que o Latour, em Mutatis Mutandis, o Russell, porque pensar nas coisas mesmas seria pensar também as relações desses objetos mesmo. Talvez, eu acho que aqui, nesse caso, ele está fazendo essa crítica a esse modo de pensar positivista, que eu acho que tanto o Russell quanto o Latour também teriam em vista, né, que é esse modo de fazer ciência, que antecipa um método a construção do objeto. Mas volto a dizer assim, a fenomenologia ela tem uma dívida com Descartes, né? Enfim, não estou dizendo que o Benjamin odeia o Descartes, nada disso, mas aqui é exatamente assim, essa quebra dessa ideia de uma... Por exemplo, ele vai colocar o tratado medieval escolástico como um certo contraponto, né? Que não é exatamente o que esses autores vão fazer, né? Você vai pegar e... Não é olhar para trás, mas simplesmente dizer, olha, existia uma outra coisa que era diferente. E olha como eles faziam ciência. Por exemplo, eu estou traduzindo a Cristina de Pizan, não sei se alguns de vocês já devem ter lido, porque muita gente lê hoje em dia A Cidade das Damas, né? A Cidade das Damas, eu li umas partes e eu tinha lido o Varrase, né? Que é esse aqui, né? Eu já tinha lido a Legenda Áurea é a história dos santos. Esse livro é de 1200, tá? Enfim, uma coletânea de todas as histórias dos santos. Das histórias dos santos, do Varrase, que é um dominicano italiano, que é de 1200, a Cristina é do século XV, ela repete a mesma história de Santa Margarida que está aqui, igualzinho, ela recorta e cola. Tá? Ela faz isso com várias outras histórias, com vários outros
Mulheres, a Cidade das Damas, para quem já leu, é uma coletânea de mulheres históricas que existiram, que não existiram, míticas, tal. Ela sabe que algumas são míticas, ela sabe que, né, eles têm essa dimensão da historicidade. Mas o que ela faz? Ela coloca essas várias histórias que ela coleciona, na verdade, para que a gente reflita sobre esses objetos. É mais ou menos como se fosse uma espécie de caixa de sapato que ela vai colecionando. Olha, achei mais uma mulher, vou por aqui, vou por aqui. Por isso que o texto vindo diretamente do Vahase não é plágio, porque não existe essa ideia. É como se ela pegasse um objeto que está aqui e colocasse na caixa. Para quê? Para que aí vai dizer, isso está na Suma Teológica, isso está no Montaigne, num certo nível, né? Um monte de citação. Para que isso? Para que? Aí o Benjamin vai falar, para que cada vez que você lê esse texto, e o argumento de autoridade funciona como uma espécie de mosaico, eu precisasse refletir novamente sobre cada uma dessas partes que estão colocadas ali sem muita estrutura. Na verdade, você falou que você leu o livro, eu tive uma super dificuldade de ler, não consegui terminar até agora, porque, assim, ele é anti-aristotélico no nosso sentido, né? Não tem começo, meio e fim, no sentido de que, como é que eu vou explicar? Tem uma linha única, né? Tem uma construção. Aí a personagem faz isso e dali a pouco acontece aquilo. Não, é uma coleção realmente, né? É uma coleção de mitos que vai construindo uma história, mas ela constrói uma história a partir de pedaços. E isso é comum a vários autores da Idade Média, isso é normal. Embora o texto da Christine não seja um tratado, tratado é em latim, é filosofia, o que ela escreve é literatura laica, não é filosofia, na época não era filosofia, né, tal, mas serve um pouco como exemplo. E aí o que o Benjamin diz, né, e esses tratados, né, tal prática impôs em todas as épocas para as quais foi evidente a essência não delimitável do verdadeiro sobre uma forma propedêutica que pode ser designada pelo termo escolástico do tratado, porque ele reenvia, ainda que apenas de forma latente, para os objetos da teologia, sem os quais não é possível pensar a verdade. Os tratados serão doutrinários no tom que assumem, mas a sua índole, embora ele seja uma doutrina, a suma teológica e tal, a sua índole, a sua forma, vamos dizer assim, profunda, exclui aquele rigor didático que permite à doutrina afirmar-se por autoridade própria. E também eles renunciam aos meios coercitivos da demonstração matemática. Na sua forma canônica, eles aceitam um único elemento doutrinal, de intenção, aliás, mais educativa que doutrinária, a citação de autoridade. Ou seja, você recolhe um monte de coisinhas, põe tudo numa caixa e o leitor tem que refletir infinitamente sobre cada uma dessas partes para encontrar o todo, porque o todo não está dado. Não existe uma linha que liga uma coisa à outra. Claramente, como existe, por exemplo, na ideia cartesiana de ordem das razões. Eu não pulo, então eu saio daqui para chegar aqui. E essas etapas que eu tenho que passar são obrigatórias. Aqui não. Eu ponho tudo junto e você vai lendo esses pedaços. E aí ele vai dizer uma coisa que é bem legal, a representação, a dastelum, ou seja, os pedaços, são a quintessência do método, desse método, que não é o método cartesiano, do tratado. E aí ele vai dizer que o método é caminho não direto. Aí eu prefiro a tradução do Rouanet. Ele diz que método é desvio. Essa é a tradução, porque em alemão é método ist um Weg. Método é caminho, Weg é caminho, né? Método é caminho reto, Weg é caminho. Um Weg é girar em torno, é um caminho, é desvio, é caminho não direto. Um é um termo que é meio em torno, né? Diz em torno, né? Um Weg é girar em torno, é desviar. Então, um pouco essa ideia que eu acho muito bonita. O que é o tratado medieval? Não é um método que eu saio daqui e chego lá. Eu fico girando em torno desses objetos. Eu fico novamente e de forma renitente voltando a esses objetos. Então é por isso que está lá Aristóteles de novo, é por isso que está lá Agostinho de novo, e aí eu leio de novo Agostinho, eu leio de novo Aristóteles. É essa ideia do ócio coliteres, né, da salvar-se, da melancolia. É reiteradamente voltar-se a esse estudo. Mas não é um estudo para chegar num resultado, é um estudo simplesmente que está na ordem da reflexão,
que está na ordem de você voltar-se a esses objetos infinitamente. E aí, então, ele vai dizer... E aí ele continua, que é Darstellum, a exposição, Ars Unweg. A exposição, ele diz aqui, né? A exposição é um caminho não direto, como caminho não direto. A exposição do tratado é um caminho não direto. É esse o caráter metodológico do tratado. É um método não método, porque método é caminho reto. Então, é um caminho que é um desvio. Você fica desviando, em vez de você ir direto, a ideia do Descartes, né? Você é a ordem das razões. Se você pular uma razão, você erra. Se você pular uma razão, alguma coisa vai contaminar o seu resultado. Então, siga a ordem das razões. A primeira verdade, que vai seguir a segunda. A primeira verdade tem que ser clara e evidente. A segunda verdade, ela é derivada da primeira. Eu não posso pular. Aqui é o contrário. O caminho é ficar circulando em torno desses objetos sempre os mesmos. E por isso essas citações se repetem. Inclusive, se repetem tanto que a Christine sequer precisa dizer que aquilo lá é do Varrasi. Todo mundo sabia na época, provavelmente. Ah, tá, Catarina do Varrasi. Aliás, a história é super estranha. Ele corta a cabeça da mulher, sai leite, é umas coisas muito loucas. Mas é assim, é para você refletir, né? Você vai ficar lendo infinitamente aquele termo, que é um texto do Varrasi, que fala de uma mulher, e aí ele a põe ali numa coleção de outras mulheres. Vocês percebem? Claro que já é do século XV, aqui ele está falando muito mais dessa Idade Média, da Alta Idade Média, né? E aí ele continua, então, o pensamento volta continuamente ao princípio e regressa com minúcia à própria coisa. A própria coisa que é o quê? A citação de Aristóteles, que te põe novamente diante de você, diante do livro. E esse livro mais, ele necessita da reflexão, é um conhecimento com reflexão, mais ou menos aquilo que o Goethe fala no começo. Não tem o conhecimento aqui, a reflexão aqui. É os dois sempre juntos e sempre ancorados nesse objeto, que é o texto, né? Que é esse texto. E aí ele vai para aquela comparação que eu falei para vocês, né? Ele também a tradução do Rouanet é mais bonita aqui também, que ele fala dessa intermitência do ritmo, que a intermitência do ritmo que ele fala que ele pede um fôlego, né? Então é o seu fôlego, é como se você respirasse junto com o texto. É muito comum essa ideia, inclusive eu coloquei a melancolia lá para vocês, né? A melancolia 1. A melancolia 2, porque se tem a 1, deve ter a 2. Provavelmente é uma tópica, ninguém sabe muito bem se é. Mas há uma outra gravura do Dürer, o Dürer, que também é um autor do Renascimento, aquela gravura de 1500 e acho que 14, ou 15. Há uma outra gravura de 1514 que é São Jerônimo na sua cela, no seu estúdio. É linda, né? A melancolia é a paralisia, então ela está parada diante de todos os instrumentos da ação. A melancolia é a paralisia do corpo. Você tem asas, mas você não voa, você pode estudar, mas você não estuda, você fica lá largado, né? Então essa ideia da melancolia, que na verdade tem a ver com o humor melancólico, que é o humor da terra, né? Vocês sabem que a cura para melancolia é fazer cocô, né? Enfim, tá? Isso é da antiguidade. Ou estudar, né? Ou uma coisa ou outra. A cura da melancolia, que é a melancolia 2, mas não está escrito, mas muita gente coloca como um pandan, né, como uma gravura que é par da outra, é o São Jerônimo na sua cela estudando. Então ele está lá com a Bíblia aberta, com o leão do lado, com o cachorro, que também é o símbolo da melancolia, e ele está estudando. Então, para você não deixar que a melancolia assedia, a paralisia do coração tome conta, você tem que voltar-se renitentemente aos objetos de estudo. Então, você não estuda para descobrir a cura do câncer, nada. Você estuda para manter-se ativo, para manter-se em atenção, para manter-se refletindo, para De manter onde é isso? a sua mente ativa. De onde é isso? A gravura? Não, eu não sei do que você está falando. Eu perdi. Você estava Eu estou citando falando alguém? a da melancolia? Exato. A melancolia é um dos humores do corpo, né? Não, isso é tópica, né? Assim, a Sim. melancolia é um humor do corpo, né? A gente vai ver um pouco depois dessa questão da melancolia. É o que a gente chama de depressão, né? A melancolia é uma figura, né? Do Benjamin. Inclusive, ele vai falar dessa gravura do Dürer, é por isso que eu coloquei lá. A ideia da melancolia. A melancolia é um pecado capital, que é a preguiça de coração, né? Ela é um pecado. Gula, todos esses são pecados, e a melancolia também. Porque ela é deixar-se levar pela paralisia, você não fazer nada. Mas não é fazer coisas para produzir. Na verdade, a cura da melancolia ou é a vida pública. Agora, quando você não pode mais
se lançar à vida pública, por exemplo, no caso da Christine de Pizan, que tem toda a tópica da melancolia também, ela não pode mais viver a vida pública porque ela é viúva, e a mulher é retirada da sociedade. Aí o que ela faz? Ela se dedica ao caminho, tem um livro dela que chama O Longo Caminho de Estudo, que é uma ascese. Eu saio do corpo melancólico estudando, né? Ou indo para a guerra, tal, também, que é o outro lado da vida ativa. Mas essa vida contemplativa é a vida do estudo, né? Enfim, que é voltar-se renitentemente aos seus objetos, no ritmo do seu fôlego. E aí ele continua, e não receia perder o ímpeto, tal como um mosaico não perde sua majestade pelo fato de ser caprichosamente fragmentado. Ambos se compõem de elementos singulares e diferentes. Nada poderia transmitir com mais veemência o impacto transcendente, quer da imagem sagrada, quer da verdade, do que o mosaico. E exatamente um pouco daquela nossa relação do todo e da parte, né, que eu falei para vocês. O valor do fragmento de pensamento, da citação de Aristóteles, da citação de Agostinho, da citação do Varrasi, desses pedaços citados, da sublimação, da questão da melancolia. Bom, depois eu volto, peraí. O impacto transcendente, quer da imagem sagrada, quer da verdade. O valor dos fragmentos de pensamento é tanto mais decisivo quanto menos imediata é a sua relação com a concepção de fundo. E desse valor depende o fulgor da representação da mesma medida em que o do mosaico depende da qualidade da pasta de vidro, ou da glass flusses, né? da tessela, da pastilhinha, né? Então, uma sese, exatamente, porque a melancolia, isso é da teoria dos humores, tá? A melancolia é aquilo que te puxa para o chão. A gente tem 4 humores, e o humor melancólico é a bilis negra, né? Que é aquilo que te faz ficar úmido. Então, é verdade. Eu vou desligar, então, só voltando. A melancolia é aquilo que te faz ficar úmido. E exatamente, então, a questão da ascese, né? Ascender a um espaço que te tira desse corpo. A gente, então, é verdade, inclusive, daqui a pouco parar de gravar. Eu vou parar de gravar, e aí a gente, então, vai ficar um pouco nesse ritmo, tá? Eu vou fazendo um comentário e a gente entra nessas partes do texto. Então, a gente lê uma parte de cada vez. Não sei se vocês acham que funciona. Deixa eu desligar. Parei a gravação.